Louvado seja o nome do Senhor, nome santo, nome do Senhor, que maravilha, aleluia, é o Senhor, é o seu nome, é a sua palavra, é a sua glória que se manifesta no nosso meio, trazendo salvação aos corações. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Pastor Robson, aleluia, nos trazendo a palavra do Senhor nesta hora, aleluia, fique atento, ouça, aleluia, a palavra do Senhor, glória a Deus. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Um bom dia de salvação a todos. Graças a Deus, chegamos aqui e o nosso coração já está alegre com tudo aquilo que o Espírito Santo tem feito nas nossas vidas, os louvores, os testemunhos maravilhosos. E o irmão falava aqui acerca do amor de Deus, o maior exemplo na cruz do Calvário, e ali a campanha de doação de sangue, e exatamente sobre o amor de Deus que nós vamos falar nesta manhã. E o tema da mensagem é amar a Deus sobre todas as coisas. O texto de referência fica lá no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o apóstolo Marcos, capítulo 12, somente o versículo 30, que diz assim: amar, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que lá no tempo do Egito Antigo, e nós conhecemos muito bem a história de Moisés, o homem, ele não tinha uma lei escrita, e aí ficava muito difícil, porque toda vez que Deus queria transmitir algo para o homem, teria que usar os profetas, os reis, os sacerdotes, ou uma pessoa muito espiritual, um juiz. E Deus, ele resolve, na sua infinita sabedoria, criar um conjunto de leis. E não poderia ser qualquer um, ele institui um advogado chamado Moisés, e ali o Senhor, ele escreve nas tábuas da lei, ele escreve na pedra, na rocha, instituindo ali um código de 10 mandamentos macros, e a partir dali vieram vários estatutos, vários livros, várias constituições, para nortear a vida do homem, para que ninguém venha dizer que está fazendo determinada coisa porque não conhece, não sabe, porque é desconhecido. E ele institui o primeiro mandamento, que é exatamente amar a Deus
sobre todas as coisas. E o versículo diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. E nós sabemos que o coração é um órgão físico que ele torce, batendo, e ali bombeia o sangue, irrigando as artérias, as veias, os órgãos, todo o corpo humano. E ele representa a sede, o centro das nossas emoções. Abrange os nossos sentimentos, as nossas paixões, os nossos desejos. Nós levamos um susto, sentimos medo e nós sentimos o nosso coração abalado. E o Senhor usa o profeta Moisés para comparar o amor de Deus. E o nosso amor, ele deve ser do fundo do nosso coração. E amar a Deus, segundo o versículo, é que deve ser de toda a nossa alma. É o princípio vital da vida. É a essência do ser humano. Assim como Davi bem dizia a Deus com toda a sua alma lá no Salmo 103. É o fôlego de vida. Deus, ele cria Adão do pó da terra e sopra nas suas narinas, dando a alma, dando a vida. E nós devemos amar a Deus com a nossa alma, com os nossos sentidos, com a nossa visão, a nossa fala, os nossos ouvidos, os nossos olhos. Esse deve ser o amor do homem em direção a Deus. E o versículo diz que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, usando todo o nosso intelecto, usando todas as nossas habilidades intelectuais, físicas. O nosso amor deve ser endereçado a Deus, com a nossa razão, com o nosso pensamento. Do que valeria os irmãos aqui que tocaram sem conhecer as músicas, só sabendo a primeira nota, o tom da música, e cantaram os louvores sem saber? É o dom de Deus que foi dado, um dom natural, e eles estão usando em prol do crescimento da obra de Deus, demonstrando o amor para com o Criador. Bendito seja o nome dele, em nome de Jesus. Do que valeria eu fazer 3 faculdades, me especializar, estudar, me tornar, entre aspas, especialista em áreas, e guardar esse conhecimento para mim num cofre, numa prisão, e não exteriorizar, não ensinar, não falar, não pregar. E a matéria que eu mais gostava de lecionar era a geografia bíblica, demonstrando todo o meu amor em relação ao Criador, ao nosso Deus. Do que valeria pedir, do que valeria interceder pedindo dons a Deus, pedir emprego e depois de ter um salário e não investir na obra de Deus? Do que valeria pedir tanto a Deus para ter uma voz bonita e afinada e não abrir a boca para louvar o Criador?
do que valeria ter saúde, ter paz, ter condições físicas e não ir na casa de Deus louvar o teu nome. Você juntar todos. E quando você faz isso, você está demonstrando para Deus que o ama. Glória a Deus. Mas tem pessoas que não amam a Deus nem com a sua mente, nem com a sua força, nem com o seu entendimento e nem com a sua alma. Pratica o pecado de idolatria. É quando as pessoas prestam honras divinas a qualquer produto de fabricação humana e atribui divindade a um Deus que não pode falar, a um Deus que não pode olhar, que não pode se mexer, que não tem condições de fazer nada pelo humano, pelo ser humano. E essas pessoas atribuem divindades, louvam, Aleluia. estão praticando o pecado da idolatria. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E os piores ídolos, irmãos, não são aqueles manufaturados. Os piores ídolos são os ídolos do coração, que te amarram, que te mantêm manietados numa prisão. É uma relação abusiva, é uma relação desigual, são os maus tratos, pessoas que te machucam, pessoas que te ferem, pessoas que te acusam, que te dão pedradas e você não consegue romper o vínculo. Isso é o maior exemplo de idolatria. A idolatria do vício, da droga, do cigarro, da bebida, de qualquer tipo de vício danoso a você, a sua família e a sociedade a qual você está inserido. Deus, Ele te trouxe nesta manhã, de alguma forma, para ouvir esta palavra. Glória a Deus. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e demonstrar de alguma forma que o ama, cumprindo aquilo que o Senhor deixou para que você faça, com os seus recursos, com o seu intelecto, com as suas faculdades, com o seu dom de cantar, de pregar, de evangelizar. Não enterre o talento que Deus te deu. Não enterre a vocação que Deus te confiou. Não enterre a missão que Ele atribuiu a você. Enquanto você tem saúde, meu amado, enquanto você tem energia, vigor físico para fazer esta obra. Quantos estão no leito de dor? Quantos estão agora impossibilitados até mesmo de abrir a sua boca para dizer glória a Deus? Aleluia. Muitos dariam tudo para caminhar até a casa de Deus, Louvado seja Deus. para bendizer o nome do Senhor. E eu pude experimentar um pouquinho desse sofrimento quando eu fiquei um mês aproximadamente no hospital. E não veio ninguém, irmãos. Para não mentir, foi um grupo de católicos e a minha família. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando de render graças ao nosso Salvador. Mas tem pessoas que adoram os bens materiais. E o texto é claro: o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. Mas se eu sair dessa situação, eu vou perder dinheiro. Se eu parar de fazer esse ilícito na minha empresa, eu vou perder recursos. Se eu dizer não a essa situação, eu vou perder o meu cargo. E aí, irmão, você está em xeque. Você está numa encruzilhada, você ama realmente a Deus? Eu me lembro, e o Espírito Santo me fez lembrar, que eu trabalhei num lugar, e era garçom, e os garçons roubavam um ou outro. Os garçons roubavam o restaurante, eles roubavam os clientes. E eu, no meio daquele emaranhado, a primeira vez que eu falei assim: Senhor, eu também tenho filhos, eu também sou chefe de família, eu também tenho compromissos para honrar, Senhor, eu tenho contas a pagar. E esses garçons, eles ganham bem, eles recebem altas gorjetas de clientes, de hóspedes, estrangeiros, até mesmo em dólar, Senhor, e no final eu ganho as pratinhas. E a primeira vez que eu tentei fazer, irmãos, o Senhor mostra aos seus servos na igreja, e me chamaram: não adianta você querer cometer ilícito, porque Deus está te olhando. Eu falei: Senhor, se é assim, arruma um jeito de me tirar desse emprego, Senhor. E eu, no primeiro período da faculdade, irmãos, eu perco o meu emprego. Mas o que parecia devastador, o que parecia algo terrível, porque teoricamente eu tinha um emprego e um salário, e tinha ainda a faculdade para terminar, mas o Senhor honrou e me sustentou até o final, porque eu coloquei o amor de Deus em primeiro lugar, Senhor. E muitos adoram as suas riquezas, não conseguem. É muito mais fácil um pobre se tornar rico, e se ele perder, ele não vai sentir tanto, porque ele experimentou a pobreza. Agora, ricos que perdem tudo, muitas das vezes se suicidam, porque o seu coração, o seu amor está no dinheiro. Mas aqui tem um grupo de pessoas que ama a obra de Deus. E tem pessoas que amam a si próprio. Amam o seu ego, a sua aparência estética. E querem expor e ganhar likes, seguidores. Mas lá na primeira carta de João 4,19, nos diz que Ele nos amou primeiro, irmãos. Não foi nós que amamos ao Senhor primeiro, Ele nos amou primeiro e enviou o Salvador para morrer em nosso lugar. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Muito obrigado.